Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso estudo na Casa do Caminho, na cidade de Viena, na Suíça, que na verdade não existe nenhum lugar que está centralizado. Estamos em todos os lados, como estamos aqui. Ô, Fernando, você está em que estado? Segura, Fernando. O microfone está fechado. Tá fechado, Fernando. Estado de São Paulo, cidade de Campos do Jordão. Oh, Ah, tá em São Paulo também. A Elza está no Espírito Santo, seu Odilson também, e Vitória, Moá aqui na conheço Campos do Suíça, Jordão, em Fernando. Viena. Bom, então, a facilitadora será a Terezinha, mas na verdade isso é só o nome, viu, gente? Porque a responsabilidade é do grupo. E não tem jeito, não. Depois, quando vamos aprendendo assim, a doutrina, interiorizando, aí vimos que, principalmente quando fala como é que é aquela Terezinha que nós sempre conversamos sobre a unidade coletiva, não é isso? É a isso. unidade coletiva, então não tem que falar, não tem jeito. Responsabilidade é de todos e todas. Então, vamos iniciar o nosso estudo? Vamos sim. Bom, sim, estamos no capítulo 7, Doutrina das Penas Eternas, número 2. Aqui no meu livro é 118, certo? Certo. Ainda estamos na primeira parte, doutrina. Muito contente de estar vendo a todos, principalmente o nosso querido Fernando. Merci beaucoup. Merci. Que legal. Muito contente. Vamos lá, gente? Terezinha, é conosco. Pessoal, Posso compartilhar já? Já passou e a para mim? rola? Tá. É escrito. Aham, peraí, Terezinha, eu vou ter que colocar um anfitrião também, viu? O anfitrião, vai que de repente Tá. te coloco, viu, Terezinha? Tá bom. Vá lá. Tudo bem. Então vamos lá. Não, não é aqui, aqui. É aqui. Aqui que eu tenho que tirar esse do lado, né? Pronto. Então, nós vimos até agora, aqui nesse capítulo, né? Kardec está refutando. Ele usa aqueles argumentos todos dele, aquele raciocínio que ele tem, né? Ele está refutando a ideia das penas eternas. Então, todo esse capítulo se trata disso. E agora, nesse item 2, ele vai continuar, né? E ele vai usar aqui aquele raciocínio dele, que eu acho bastante interessante, né? Usando os atributos de Deus, e ele vai refutando ponto por ponto, né? Então, aqui ele começa assim: voltemos ao dogma das penas eternas. O principal argumento que se invoca a seu favor é o seguinte: olha só que interessante, o argumento que é usado a favor das penas eternas. Admite-se que entre os homens que a gravidade de uma ofensa é proporcional à qualidade do ofendido. Então, como princípio, eles pensam assim: quanto mais importante é a pessoa, mais grave é a ofensa, né? A ofensa cometida contra um soberano, sendo considerada mais grave do que aquela contra um simples súdito, é punida mais severamente. Então, quanto mais importante, maior a punição. Ora, Deus é mais que um soberano. Por ser infinito, a ofensa contra ele é, portanto, infinita, exigindo assim um castigo infinito. Em outras palavras, eterno. Então, para justificar a ideia de penas eternas, eles usam esse argumento. Para que as penas eternas sejam infinitas, eternas, né? É porque Deus é eterno, é infinito, então a ofensa contra ele também é infinita. Então, esse é um argumento. Agora, Kardec vai começar a sua refutação. Toda refutação é um raciocínio que deve ter seu ponto de partida, uma base sobre a qual se apoie,
uma premissa, enfim. Tomamos essa premissa nos próprios atributos de Deus. Então, nessa parte da refutação, Kardec vai usar como premissa, né, como ponto de partida, os atributos de Deus, né? Então, Deus é único, eterno, imutável, imaterial, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, infinito em todas as perfeições. Aqui tem uma nota, né? Nós vamos ver essa nota, nota 79. Para os leitores contemporâneos de Allan Kardec, o uso da razão para analisar as questões psicológicas e metafísicas estavam presentes no espiritualismo racional, presente desde 1830 nas universidades e no sistema oficial de ensino francês. As disciplinas das ciências filosóficas dividiam-se entre psicológicas e metafísicas. A metafísica especial era dividida em 3 partes: psicologia racional, relações entre a alma e o corpo, cosmologia racional, natureza da matéria e da vida, e teodiceia, estudo racional de Deus. Deus, agora abre aspas, né? Deus, pois, que do nada cria cada coisa, porque é o próprio ser, e por consequência a causa primária, única e eficiente de todas as coisas. Isso está em Paul Janet, Tratado Elementar de Filosofia. Kardec segue a disposição de temas pertencentes à filosofia do espiritualismo racional, apresentando a existência de Deus, sua natureza e atributos, como nos manuais de tal ciência. Mas avança, Kardec vai à frente, né? Avança por meio do conceito de evolução do espírito, pelo próprio esforço, nas reencarnações desde simples ignorantes. Eu gostaria de saber se alguém quer fazer algum comentário com relação a isso. Kardec está principiando, né, o estudo, a refutação do princípio das penas eternas, tendo como princípio os atributos de Deus. Aqui eu tenho uma nota aqui. E, Terezinha, e que nós vimos, como nós já estamos também estudando a Gênese, nós também já vimos o capítulo 2 da Gênese, que é Deus. Deus, Então, e tem aí toda a explicação que gradualmente está sendo dada sobre Deus. Então, isso. Agora, eu não sei se você acha que é interessante, Zélia, no livro dos Espíritos, né, no item 12, que fala atributos da divindade, se a gente fizer uma revisão aqui desse item, porque será que todos aqui que estão na reunião estão bem familiarizados com isso? Bom, isso não teria nenhum problema, mas tudo isso que você vai ver já está na Gênese, né? Sim. Tudo sim. isso. Você pode ler. No caso, isso, É só item essa por item. folha. Se você, É só essa folha. Não sei, se você achar que não é interessante, a gente deixa. não é questão de ser ou não. Podemos ver, já que podemos ver, mas talvez para não ser tão cansativo, algumas coisas, Isso. porque no final ele justamente está dizendo aí, né? No 13, não é isso, Terezinha? Ele não entra em detalhes, assim, de todos, né? Ele só cita, assim, os atributos, mas então deixa, vamos deixar, a gente vai vendo conforme, né? Não, Terezinha, Conforme a não tem gente problema, vai. porque o que podemos ver a natureza. Leia, por favor, o 12º, enquanto eu Tá abro bom. aqui a Gênese. Então, é o item 12, né, do capítulo do Livro dos Espíritos, o capítulo que fala sobre os atributos da divindade. Então, ele diz assim: embora a natureza íntima de Deus seja impossível ao nosso entendimento, podemos estimar algumas de suas perfeições? Essa é a pergunta de Kardec, né? O Espírito responde: sim, algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva além da matéria. Então, terá condições de compreendê-las.
Quer dizer, para nós compreendermos mais aprofundadamente, né, os atributos de Deus, né, o que é Deus, a sua essência, nós precisamos evoluir bastante. Mas podemos ter alguma ideia sobre Deus, que é o que ele coloca aqui para nós, que são os atributos, né? Então, outra pergunta de Kardec. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, todo-poderoso, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa dos seus atributos? Resposta: sob o ponto de vista humano, sim, porque acredita-se tudo poder abarcar. Mas há coisas além da inteligência do mais inteligente dos homens, e para as quais a sua linguagem limitada às suas ideias e às suas sensações não tem forma de expressão. Então, tem certos conceitos, certas ideias que os espíritos não têm como passar para nós, porque nós estamos num estágio evolutivo ainda muito limitado e a nossa linguagem é muito pobre para que eles possam nos passar esses conceitos, né? A razão lhes diz que Deus deve ter essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou que não fosse a um grau infinito, não seria superior a tudo, e por consequência não seria Deus. Por estar acima de todas as coisas, Deus não deve estar sujeito a qualquer vicissitude, e não pode ter qualquer imperfeição que a imaginação possa conceber. Então, eu acho que aqui, Zélia, a gente volta lá no, É só um né? instantinho que eu gostaria de mostrar a quem, por exemplo, a Elza não participou. Ai, meu Deus, espera aí. Deixa eu fechar aqui. Pronto. Aqui, tá na tela, gente? Tá. Tá na tela aqui. Então, todo o capítulo 2, aqui, Deus, na Gênese, certo? Então, o que a Terezinha leu está bem explicadinho, que fala da natureza divina. E ele vai dar, como a Terezinha falou, não, olha só, a mesma coisa. Só que, claro, ele vai sempre abranger, neste caso, porque é a última obra. Então, ele diz, o item 8º, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Temerário seria aquele que pretendesse levantar o véu que a oculta nos nossos olhos. Falta-nos ainda o sentido, que só se adquire pela completa purificação do espírito. Porém, não podemos penetrar em sua essência, mas, tendo como premissa sua existência, podemos, pelo raciocínio, chegar ao conhecimento dos seus atributos necessários, porque vendo o que ele não pode absolutamente ser, deduzindo o que deve ser. Aí ele vai falando, foi o que a Terezinha no Livro dos Espíritos aí fala sobre os atributos de Deus. E aqui ele abrange sobre Deus é a suprema e soberana inteligência. Aí ele fala, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, e segue. É todo o capítulo falando sobre Deus. Veja como ele aqui explica mais abrangentemente sua providência. E assim vai. Até todo o capítulo, gente. Interessante que essa visão de Deus que nós conversamos muito, né? Que conversamos até bastante, que geralmente nós falamos, Agora, Deus vê tudo. quem tiver interesse, né, pega esse capítulo 2 do livro A Gênese, né, leia com bastante atenção, está tudo muito bem Está explicado. muito bem explicado, tá? Então, era só isso que gostaria de mostrar. Podemos voltar, né, Terezinha? Podemos. Fiquem aqui. O que está aparecendo aqui? O que foi, Terezinha? Não sei, ah, tá, você saiu, né? Agora eu vou entrar aqui. Ah, estava na tela ainda, Terezinha? Desculpa. Tudo bem. Então, vamos continuar aqui. Então, ele continua aqui, né?
É impossível conceber Deus de outro modo, senão com o infinito das perfeições, sem o que não seria Deus. Uma vez que seria possível imaginar um ser possuidor daquilo que a ele faltasse. Quer dizer, se faltasse alguma coisa para Deus, né? Teria que ter um outro ser com esse atributo, aí Deus não seria Deus. Para que ele seja o único acima de todos os seres, é preciso que nenhum ser possa ultrapassá-lo, nem o igualar em coisa alguma. Portanto, é necessário que ele seja infinito em tudo. Muito bem. Os atributos de Deus, sendo infinitos, não estão sujeitos a aumento ou diminuição, sem o que não seriam infinitos. E Deus não seria perfeito tão pouco. Então, qualquer dos atributos não estão sujeitos nem a aumento e nem a diminuição, porque isso seria limitar Deus, de alguma forma, né? E nós, às vezes, trazemos para o nosso dia a dia querendo ter essa parte material. Deus vê tudo. Não, olha, Deus castiga. Quantas vezes, nós conversamos muito aqui. Quantas vezes na minha infância, menina, não faça isso, Deus castiga, viu? Quantas vezes? Então, olha o que nós estamos vendo aqui. Imagine, igualar a Deus, nos trazer no nosso, como um ser que pune, como qualquer coisa. Como pode ser isso? Né? Como foi dito, como a Terezinha falou, não teria nem lógica. Não haveria Deus, portanto, poderia existir um ser mais perfeito. E neste caso, geralmente, nós fazemos no negativo. A gente, às vezes, trazemos no negativo. Bom, alguma coisa a mais, gente? Que gostariam de ser colocado? Então, vamos continuar, né, Terezinha? Zélia, aí Oi. está mais explicado de que no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta aqui é Deus, né? Causa primária de todas as coisas. Uhum. Aqui está bem explicitado, só que não quis não entender essa explicação. É porque esta é a penúltima obra. E quando, como nós vimos, como mostramos, seu Deus, no capítulo 2 da gente, é a última. Então, é gradual. Ele foi, como nós falamos, utilizou a revista Espírita, que também tem muita coisa. Inclusive, tem uma nota que indica. E foi abrangendo tudo isso. Quando o senhor abre no capítulo 2 da Gênesis, nossa Senhora, tá ali ponto por ponto, tudo bem explicadinho. Hã? Obrigada, Terezinha. Se fosse subtraída a menor fração de um dos seus atributos, não mais haveria Deus. Hoje eu estou rouca, viu, gente? Desculpa. Ah, Não mais haveria Deus, porquanto poderia existir um ser mais perfeito. O infinito de uma qualidade exclui a possibilidade da existência de uma qualidade contrária, que a diminuiria ou a anularia. Um ser infinitamente bom não pode ter a menor parcela de maldade, nem um ser infinitamente mau a menor parcela de bondade. Da mesma forma que um objeto não pode ser de um preto absoluto, com a mais leve nuance de branco, nem de um branco absoluto com a menor marca de preto. Estabelecido esse ponto de partida, a esses argumentos ocorremos os argumentos a seguir. Agora que vem os argumentos de Kardec, né? Ele quis pôr esse ponto de partida, essa premissa, né? Somente um ser infinito pode fazer algo infinito. Aí, com relação ao infinito, eu só peguei aqui rapidamente, agora eu preciso descobrir, acho que é aqui. É o item 2 aqui. Também no Livro dos Espíritos, assim, bem rapidamente, né? Que é Deus? Aquilo que o senhor Odilson falou agora, né? Que é Deus? A primeira pergunta, a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Segunda pergunta, o que se deve entender por infinito? O que não tem nem começo e nem fim. O desconhecido. Todo o desconhecido é infinito. Terceira pergunta. Pode-se dizer que Deus é infinito? Definição incompleta.
escassez de recursos da linguagem, insuficiente para definir as coisas que estão acima da inteligência dos homens. Os espíritos sempre repetem isso, né? Que com a nossa linguagem não tem como eles explicarem certas coisas. Deus é infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é o infinito é tomar o atributo de uma coisa por ela mesma. Definir uma coisa que não é conhecida por outra que também não é. Então, não é que Deus é infinito, Deus é o infinito, não. Ele é infinito nas suas perfeições. É diferente a colocação, né? É diferente. Então, vamos lá, vamos voltar lá. Uma coisa, Fernando, para ser colocado sobre a parte do infinito? Não, eu acabei assistindo o documentário da Netflix sobre o infinito, muito legal. É? Qual que é o É? nome do documentário, seu Ai, eu passo para vocês depois. Passa, passa. interessante. Interessante. Somente um ser infinito pode fazer algo infinito. O homem, sendo limitado em suas virtudes, conhecimentos, poder e aptidões, em sua existência terrestre, pode produzir apenas coisas limitadas. Isso é bem claro, né? Tudo que nós podemos produzir são coisas limitadas, né? Segundo, se o homem pudesse ser infinito no mal que faz, seria infinito também no que faz de bem, e seria, portanto, igual a Deus. Mas, se o homem fosse infinito no bem, não praticaria nenhum mal, porque o bem absoluto é a exclusão de todo o mal, como já foi visto, né? Isso já foi falado. Terceiro, admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se através de um castigo infinito, seria infinitamente vingativo. Olha o raciocínio de Kardec, né? Ele vai indo, né? Seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, porque um desses atributos é a negação do outro, né? Estaria negando um dos atributos de Deus. Se ele não é infinitamente bom, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Aí Então, cai, né, Terezinha? Tudo aquilo que nós né? aprendemos, tudo isso, que Deus castiga, que Deus está vendo tudo isso. Tem nada a ver. Então, Nada a ver que nós trazemos para colocar medo. mas olha que raciocínio interessante de Kardec, né? Até vou voltar um pouquinho, porque eu achei muito interessante, né? Eu vou ler de novo, porque eu acho a gente gravar bem isso. Admitindo que uma ofensa temporária contra a divindade possa ser infinita, Deus, vingando-se através de um castigo infinito, né, que são as penas eternas, seria infinitamente vingativo. Se é infinitamente vingativo, não pode ser infinitamente bom e misericordioso, né? Porque um desses atributos é a negação do outro. E se ele não é infinitamente bom, não é perfeito. Se não é perfeito, não é Deus. Olha só como funcionava a cabeça de Kardec, é interessante, né? Eu acho que é uma forma também de ele ensinar a gente a raciocinar também. Nós vimos já umas aulas passadas aí que os atributos de Deus é uma chave para nós. É uma chave. Por quê? Qualquer conceito que seja passado para a gente, ou qualquer conceito que a gente ouça, que a gente leia em algum livro, seja o que for, o que a gente precisa, se a gente fica em dúvida se aquele conceito é certo ou errado, o que a gente precisa fazer? Ver se está contrariando algum atributo de Deus. Se A Juliana contrariar, que falou nos nossos estudos, a Juliana Hilber. e a Rita também falou. Se contrariar um atributo de Deus, a ideia é falsa. Uhum. Se Então contrariar... imagina, né, Terezinha? Desde pequenininho nós estamos falando assim, desse Deus vingativo, que Deus castiga. Pessoal, Então, tá tudo errado, tudo falso, caiu mesmo. cai Então, por terra. gente,
Porque é muito interessante que até hoje, às vezes sem querer, às vezes por hábito, gente, por hábito. Deus está vendo tudo no nosso dia a dia. Ai, meu Deus, Deus está vendo tudo. Então, às vezes se torna hábito também dizer que Deus castiga, porque fomos educados dessa forma que Deus castiga. Imagine, aqui a Terezinha leu, estamos estudando, que caiu. Então, se Deus castiga, como é que pode ser? Que Deus é esse? Se ele castiga, como ele pode ser infinitamente bom, Pois né? é, Como ele pode ser aí cai tudo, infinitamente né, bom. Terezinha? É. Eu tenho que. Algum comentário, gente? Terezinha, ele não castiga, ele é justo. Então, ele criou as leis de uma forma tão justa, tão perfeita, É, que nós é, mesmos, quando agimos, quando escolhemos, quando decidimos, tomamos decisões, nós construímos, criamos para nós mesmos consequências naturais e temos que é isso enfrentar aí. essas consequências. É dessa forma que funciona a lei de Deus, né? É. Não é na forma de castigo, né? Aham. Terezinha, em outra ocasião eu falei, a lei da natureza, a lei naturais, É, a lei de Deus é perfeita, né? Deus não perfeito, castiga ninguém, porque ele fez a lei perfeita. perfeita. A gente sai do caminho, agimos erroneamente, assim, não adequadamente, né? Aí sofremos consequências. Então, o caminho é reto, a lei é perfeita, é um caminho como fosse um caminho reto. Andou Isso. certo, você vai naquele caminho reto. Andou errado, tem as curvas, você sai Tem as do caminho. consequências, né? São consequências A naturais, curva, como o senhor diz. as curvas são as consequências da nossa Do nosso atitude, né? livre-arbítrio, que nós escolhemos, É, somos nós. Aí vamos colocar a culpa em Deus? pois Hã? é. Quantas vezes isso não ocorre, gente? No dia a dia, quantas vezes não foi dito? Ah, e Deus não está vendo isso, não? Como é que pode ser? Não está vendo o que eu estou fazendo? O que é isso, aquilo ali? E como é que pode? Coitado! Ah, tudo é Exemplo, Deus. tem um padre no interior do Espírito Santo, das Vicências, ele condenou Deus. Por que aconteceu aquilo? Vê se pode. A culpa é de Deus, o padre falou isso. Então, a falta Né? de compreensão dos atributos de Deus, né? É. Não, É, não estudou, não estuda a Bíblia, mas não entende. Está lendo. Ou lê, não estuda. A doutrina espírita é libertadora. Né? isso. Então, o quarto item. Se Deus é implacável com o culpado arrependido, não é misericordioso. Se não é misericordioso, não é infinitamente bom. Então, poxa, uma criatura erra e ela sinceramente se arrepende com sinceridade, né? Quer se modificar, quer mudar o rumo da sua vida, né? E, e Deus não vai perdoá-la? Não vai perdoá-la? Um pai aqui na Terra, nós somos tão imperfeitos, um filho erra, a gente se erra 200 vezes, a gente perdoa 200 vezes, então nós somos melhores que Deus nesse ponto, né? Então, se ele não é misericordioso, não é infinitamente bom. Quinto, Só um instantinho, Terezinha, seu Dilson. fala, seu Deus. Por isso que Paulo fala, né? Cada um, né? Paulo, Jesus falou a cada um segundo suas obras, né? Está no Mateus 16, 27. Isso. Né? Essa é a justiça, cada um segundo suas obras, né? Por que Deus estipularia para o homem a lei do perdão, se ele próprio não devesse perdoar? Não está na lei do perdão? Né? Está na lei. Jesus, quantas vezes Jesus falou do perdão? Né? Então, o homem tem que perdoar, mas Deus não, né? Daí resultaria que o homem que perdoa os seus inimigos, retribuindo-lhes o mal com o bem, seria melhor que Deus. Olha só, que surdo ao arrependimento daquele que o ofendeu, recusa-lhe por toda a eternidade, hein, o mais escasso alívio. Porque a alma, né, segundo a lei das penas eternas, quando ela cai no inferno, ela pode se arrepender, não sai mais de lá.
não tem volta, né? Isso é de uma crueldade, né, muito grande. Vou pegar aqui um item aqui. Nesse caso aí, como a Terezinha deixou bem claro, como só porque pelo fato de um ser, de uma pessoa ter se equivocado, vai ficar, quer dizer que Deus vai castigar e um pai e uma mãe que perdoa, Deus não vai poder, não tem lógica. Não, Deus não que é tem. Deus não perdoa? Quer dizer, o pai, como ela mesma falou, é justamente isso. Não existe lógica. Quer dizer que aquele que se encontra no presídio, que, ok, cometeu algumas. Sim, sim. Mas Deus Até não vê nos isso? presídios, até nos Deus não vê? presídios, né, Zélia? Até nos presídios, quando o presidiário lá tem bom comportamento, ele é perdoado, Pois né? é. A É pena dele amenizada até a pena. Então, é imagine. reduzida a pena, né? Então, Pois é. Seu fala, Odilson, seu Deus. Aquela hora, na realidade, eu queria falar uma coisa de Pedro, de Paulo, eu falei de Jesus, mas tudo bem, reforçou o que nós estamos conversando. O que Paulo fala em Pedro 4:8, o amor cobre uma multidão de Sim, equívocos. A gente fala pecado porque é a linguagem católica está na Bíblia. é, Na verdade, são equívocos, né? Atitudes nossas equívocos, isso. equivocadas e nos traz dificuldades na existência. Né? Por isso que aqui é chamado planeta de provas e expiações. Né? Não é à toa. É, verdade. E nós temos aqui na Gênesis, no capítulo 1, item 33, a seguinte colocação de Kardec. Assim como a razão rejeita como incompatível com a bondade de Deus a ideia das penas irremissíveis, perpétuas e absolutas, frequentemente infringidas por uma só falta, rejeita igualmente a ideia dos suplícios do inferno, que nem mesmo o arrependimento mais ardente e sincero pode atenuar. Por outro lado, a mesma razão se inclina diante dessa justiça distributiva e imparcial, que leva tudo em conta, jamais fechando a porta ao arrependimento e estendendo constantemente a mão ao náufrago, em vez de empurrá-lo para o abismo. Então, na lei de Deus, sempre, sempre, novas e novas oportunidades para todas as criaturas, né? Então, aqui, Aí, Terezinha, que entra a misericórdia. sim, a misericórdia de Deus, né? Que está expressa nas suas leis, leis sábias, Infinita, justas, né? infinita, Infinita, infinita. isso. Na sexta, aqui eu coloquei um exemplo também do ensinamento de Jesus sobre o perdão, né? Então, quando Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar ao meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7, né? É perdoar sempre. Então, por que que Jesus vai ensinar isso e Deus não vai nos perdoar? Não tem sentido, né? Sexto item. Deus, que está por toda parte e tudo vê, pode também ver as torturas dos condenados. Se mantém por toda a eternidade insensível aos gemidos desses últimos, ele é eternamente impiedoso, né? Sem piedade, não é infinitamente bom. Então, é lógico, se ele vê tudo, sabe tudo o que acontece, né? E se existissem as penas eternas lá no inferno, ele estaria vendo, né? Estaria vendo o sofrimento daquelas almas condenadas eternamente, todo aquele sofrimento, e ficaria insensível a tudo isso, né? sabendo que cada um da sua criação tem o Sim, seu tempo, e é como nós somos como se fosse uma criança, em relação, sim, até os espíritos mesmo, como nos olham, como nos vê, como uma criança, e existe esse respeito de cada um ter o seu tempo, e não se impõe. Quer dizer, imagine aquele que nos criou. sim. Item 7. Sétimo.
A esse último argumento, responde-se que o pecador que se arrepende antes de morrer recebe a misericórdia divina, de forma que o maior culpado pode encontrar benevolência diante de Deus. É aquele ritual da extrema-unção, né? Se a pessoa tem essa oportunidade de receber a extrema-unção, ela se confessa lá, né, antes de morrer e todos os pecados dela estão perdoados. Está tudo perdoado, tudo resolvido, né? Então, há esse perdão no momento da morte. Isso não é posto em dúvida e concebe-se que Deus só perdoe o arrependido, mantendo-se inflexível com os irredutíveis. Mas, se ele é todo misericordioso para com a alma que se arrepende antes de haver deixado seu corpo, por que deixaria de sê-lo com aquele que se arrepende após a morte? Se ele perdoa esse no momento da morte, por que ele não perdoa o outro depois da morte, né? Porque o arrependimento só teria eficácia durante a vida, que é apenas um instante, e não durante a eternidade, que é infinita. Se a bondade e a misericórdia de Deus estão circunscritas a um tempo limitado, não são infinitas. E Deus não seria infinitamente bom. Então, está em desacordo com um dos atributos de Deus, né? Que é a infinita bondade. Tudo bem, gente? Até aí? Tudo bem, eu acho que é completamente contraditório o que se escuta até hoje nos nossos dias, nos dias atuais. Né? Sim, Contraditório. até hoje. Até hoje. As religiões dogmáticas ensinam isso ainda, até hoje, né? Até A hoje. minha neta, né? Eu tenho uma neta de 13 anos, e ela tem uma amiguinha que ela gosta muito, elas são amiguinhas, às vezes, bem pequenininhas. Mas essa menina assim, se envolveu com o catolicismo, mas de uma forma muito fanática, né? E tudo que a minha neta fala, ela fala, ai, não fala isso que você vai para o inferno. Tudo. A minha neta, ela está na fase, é fase, né? Ela está na fase de ser palmeirense, minha neta. Então ela fala do Palmeiras, ela usa o boné do Palmeiras, a toalha de banho do Palmeiras, aquelas coisas, né? E a menina fala para ela, isso aí é pecado, isso é idolatria, e você vai para o inferno. Aí minha neta vem conversar com a gente esclarece ela, e tudo bem. Mas olha como uma menina de 13 anos com essa mentalidade, né? É o Pois é. fanatismo, né? É que ela está sendo onde ela aprendeu, como está sendo, que É. tipo de educação está sendo dada a essa adolescente. E a Uhum. base é onde? Da onde vem? É do lar. Isso. Viu? Oi. Eu só fico pensando o seguinte: se Deus é a inteligência suprema e nós somos espíritos imperfeitos em evolução, certo? Deus entende que os nossos erros. Logo, ele nunca vai perdoar, porque, na verdade, isso não o atinge. Não. Verdade, Fernando. Verdade, Fernando. É. A gente fala tanto. Exatamente. Quando a gente fala de Deus perdoar, é Deus dar sempre novas e novas oportunidades, né? Porque, de fato, eu também acredito que Deus não perdoa, porque Ele não se ofende. Ele nos compreende, Ele sabe que a gente está em evolução, está em aprendizado, vai errar mesmo. Ele nos criou. Ele nos criou. Não sabia que a gente ia errar? Claro que sabia, né? Ele Uhum. conhece tudo. Ele cria sabendo que vai errar, aí castiga. Hum. Tem sentido. Mas, Então, eu também. mas entre nós mesmos, entre os espíritos que são superiores, já não fazem isso conosco, gente? Como é que Sim, vai? Não existe perdão ou aquela coisa. Eles estão conscientes que é o nosso tempo, que sim. necessitamos de passar por tudo isso, porque eles também passaram. Então, Uhum. não existe essa coisa como o Fernando, a Terezinha está explicando, esse perdão é aquela coisa, É, criança, somos é. crianças.
É que nós demos, no decorrer dos milênios aí, com as religiões dogmáticas, nós fomos humanizando Deus, né? É isso. Aí Deus se ofende, Deus fica triste, Deus se magoa, Deus isso. Não tem nada disso, né? Isso. Deus é uma inteligência suprema, ele está acima de tudo, né? Então ele não tem perdão, ele não perdoa, ele não deixa de perdoar, ele não se ofende, não fica magoado, nada, né? Ele nos dá novas e novas e novas oportunidades para a gente ir aprendendo, errando, acertando, um dia erra, um dia acerta, mas a gente vai aprendendo e ele sabe muito mais do que a gente, que esse é o processo de evolução. Que é. Esse é o processo. Fala, Seu senhor Dilson. Viu? Dilson? Ele nos ama tanto, 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 que enviou Jesus para nos mostrar o caminho da redenção. Uhum. Né? Isso mesmo. Podemos perder de vista esse detalhe importantíssimo. Sim. Nosso Muito. mestre amado. Fernando? É, eu estou admirando a maneira como Kardec desenvolve Não, essa você. parte, porque é uma lógica tão perfeita, é uma lógica aristotélica, Isso. certo? Que ele vai desenvolvendo, porque, na verdade, sempre toda a codificação espírita é, é o diálogo que existe entre o conhecimento humano e o conhecimento da espiritualidade superior. Hum. É o diálogo. Os espíritos superiores utilizam o nosso conhecimento para passar as mensagens que eles querem passar. É Eu, interessante. eu fico admirando a estrutura do pensamento de Kardec. Fico maravilhado. Eu também fiquei, viu, Fernanda, quando eu fui preparar, né? Porque a gente já leu, já viu, mas quando a gente vai preparar o tema, a gente pega, né, presta mais atenção. É um raciocínio perfeito. Não deixa a ponta solta, né? Ele não deixa a ponta solta. E ele Então, está dizendo que até no caso que ele fala, existia até para poder falar sobre Deus, se usava a razão na a época dele. razão. Então está dizendo, desde 1830 nas universidades, no liceu, eles aprendiam isso. E Kardec, como? Como? Imagine, um pedagogo foi É, desenvolver de acordo com o que ele tinha em mãos. E é impressionante. E eu fico é. rindo às vezes, como ele tem humor e traz às vezes algumas Às coisas que é vezes, interessante o às humor de vezes ele fala Kardec. umas coisas engraçadas. Engraçado que eu começo a rir. Então, qual foi o que o Terezinha leu aqui, justamente no início, no item, na nota Ah, setenta você e tem. nove Está falando, era na época deles, eles utilizavam isso. É É. que nós não aprendemos, mas eles sim, É, né? isso mesmo. Oitavo, Deus é soberanamente justo. A soberana justiça não é a justiça mais implacável, nem aquela que deixa todas as faltas impunes, mas aquela que leva em conta com todo rigor o bem e o mal, recompensando um e punindo o outro na dose mais equitativa e não se enganando jamais. Acho que só para a gente recordar, porque a gente já falou muitas vezes, a questão da punição e da recompensa é sempre no sentido das consequências naturais que nós atraímos para nós, né? E enfrentamos como aprendizado, né? Sempre nesse sentido. A gente tem que ressignificar o termo punição e o termo recompensa. Deus não pune nem recompensa. Nós é que nas nossas escolhas, nas nossas decisões, nós atraímos para nós os resultados, né? A cada um segundo suas obras, como disse bem o seu Odilson, né? Então, aqui, Só um eu vou instantinho. só... Alguém quer acrescentar, gente? Clarinha, tá sem som, Clara. Não, tá sem som, Clarinha. Tá sem áudio.
Não sei por quê, porque não está fechado o teu. Interessante isso. Cadê Clara? E está aberto aqui. Interessante. O áudio dela está aberto. E aqui. Você está me ouvindo assim? Agora sim. Ah, entendi. Agora então. Você já tinha colocado o áudio do. Entendi, agora entendi. Agora. Se vocês estão me ouvindo, ótimo, tá bom. Não, por enquanto não. Deixa. Aqui a única coisa que tem assim para a gente falar, mas creio eu que podemos falar mais na frente, né? Quando a gente vai colocar aqui nesse movimento todo, né, em que Kardec apresenta para nós, falando sobre as penas, né, eternas, em que coloca também a parte de que entra as penas e não só os dogmas, né, das penas eternas e depois essas leis humanas, né, o castigos e as recompensas, né, e nisso tudo a gente tem que pensar um pouco em dois movimentos, né, seria o racionalismo, né, que a gente já viu um pouco, e depois o empirismo, né, então que justamente que Kardec mais uma vez veio confirmar toda a filosofia que Aristóteles trouxe, conforme Fernando já acabou de dizer, e Platão, né? E o nosso Sócrates, né? Que é aquele negócio aquele e-mail que eu enviei para você, porque Foi. conforme a Terezinha também estava, eu comecei a estudar aqui à tarde, e realmente acontece isso, gente. Quando a gente começa a pegar o assunto, porque lê uma coisa, aí você pega assim uma frase e vai começar a pesquisar. E é uma coisa que vem, vem. E o gostoso, né, do estudo é isso, né? Você, cada vez mais, você ganhar o conhecimento e não só. Torna-se mais admirável ainda todo o trabalho que Kardec fez. Essa é a É verdade. verdade. Todo o trabalho, né? E aquilo que Pode nós falar. conversamos, né, Clarinha? Foi por isso que ele colocou no Evangelho segundo o Espiritismo Platão e Sócrates. Está o resumo como é que é? Da Isso. doutrina de Platão e Sócrates. Veja, olha, ele abriu o Evangelho com isso. E lá tem dizendo, já que vocês trouxeram, só por favor, desculpem, que nós estamos falando, que está sendo. Zé, eu Nós podia estamos. só É, terminar esse item por oitavo, favor, assim, tá por bom? favor, Para Terezinha. não perder o O raciocínio. O fio fio, do meado. isso. Desculpa, É. desculpa, Não, Terezinha. tudo bem, Não, imagina, tudo bem. Deixa eu pegar aqui, aqui o item sim, 4, né, que nós vamos ver agora. É aqui, olha, falando com relação ao item 8 lá, né? No Céu e Inferno, capítulo 8, oitavo, né? As Uhum. penas futuras segundo o Espiritismo, e item 7º. Sendo a justiça de Deus infinita, porque ela está falando da justiça, né? Sendo a justiça de Deus infinita, é mantida uma conta rigorosa do bem e do mal. Eu achei maravilhosa essa frase. Se não há uma única má ação, um único mau pensamento, que não tenha suas consequências fatais, vai trazer consequências de fato, né? Não há uma única boa ação, nem um único bom movimento da alma, em suma, o mais singelo mérito que seja perdido, mesmo nos mais perversos, porque é um começo de progresso. Olha, até os mais perversos, se tiver um bom pensamento, um bom movimento, um pequeno movimento em direção ao bem, isso já é levado em conta, até nos mais perversos, que já é um começo de progresso. Isso é uma justiça, isso é ser justo e bom. Porque, como ele fala lá, Kardec, ser justo não é ser implacável, né? A justiça, para ser justiça de verdade, não é para ser implacável, é para ela estar, né, acompanhada também da bondade, né? E a justiça divina é dessa forma. Então, para a gente terminar aqui o item 8, né?
E você deu um exemplo muito bom sobre isso. Você se lembra, Terezinha, aquele exemplo que você deu, que na última hora, no último suspiro, quando esse ser cometeu várias coisas e se arrepende, ele já também vai ser socorrido e vai adentrar no mundo espiritual de uma forma completamente diferente, Diferente, é. porque Lógico, ele se permite. ele vai ter que passar pela expiação, Tá? reparação, tudo, mas ele já vai ter todo um amparo, porque ele já se voltou, né? Já despontou nele o desejo de se melhorar. Quando De uma forma desponta em nós, sincera, porque quando ele se permitiu isso, refletir. Aliás, ele não, nós. Quantas vezes isso não ocorre no nosso dia a nós, dia? Aí fala assim, uai, por que eu estou fazendo isso? E refletimos. Se é, na hora, no último suspiro, como você disse, ficou muito isso no meu ambiente. Você se uhum, lembra? No último lembro, suspiro, ele diz: não é assim. Olha só, toda uhum. uma vida às vezes. Muda. Eu acho muito bonito e é muito importante a gente saber. Todos nós temos imperfeições ainda, imperfeições morais. Nossa, lá no íntimo, a gente fala, eu nunca roubei, nunca matei, mas lá no nosso íntimo, certos pensamentos, certos sentimentos que a gente ainda cultiva, né? Certas coisas, né? Quando a gente percebe, reconhece e tem um desejo sincero de mudança, a gente já começa a ser ajudado pelos bons espíritos. Quando esse desejo é sincero, a gente já entra em sintonia com os bons espíritos para eles nos ajudarem nessa mudança, né? Nos inspirarem, nos orientarem e tudo mais. Mas continuando aqui, só para terminar esse item, se por conta de uma falta momentânea, que é sempre o resultado da natureza imperfeita do homem, e muitas vezes do meio em que ele se encontra, a alma pode ser punida eternamente, sem esperança de alívio das penas ou do perdão, quer dizer, sim, uma falta momentânea. Às vezes ele vive num ambiente que o leva a cometer faltas, né? As suas próprias imperfeições, ele está em evolução, está em aprendizado, né? Por isso que ele erra, por isso que nós erramos, né? Mas se por causa de uma falta vai ser punido eternamente, não há nenhuma proporcionalidade entre a falta e a punição, não havendo justiça, portanto. Né? Não há justiça, né? Agora, só isso aqui que eu quero falar, porque eu também achei bastante interessante aqui. Reconciliar-se o culpado com Deus, não é com as leis, né? Não é se a gente se reconciliar com Deus. Com a gente, Deus está sempre conosco, né? Sempre nos amando e tudo mais. Mas a gente se reconciliar com as leis divinas, né? A gente se harmonizar com as leis divinas, né? Arrependendo-se, pedindo para reparar o mal que fez, constitui um retorno ao bem, um retorno aos bons sentimentos. Tem um caso no livro do Céu e Inferno, na segunda parte, né? Que é na parte das expiações terrestres. Eu vou ler só esse trechinho, porque só esse trechinho que interessa aqui para nós, viu, Zé? Na página 402, para quem quiser depois ver na íntegra. Esse espírito, Max, o mendigo, ele estava num grande sofrimento no mundo espiritual devido às suas ações, né? As ações que ele cometeu, ele estava num grande sofrimento no mundo espiritual. Chegou um momento, ele cansou de sofrer. Então chegou um momento que ele diz: Meu Deus, tende piedade de mim. Quando há de terminar esta terrível situação? Aí ele ouve uma voz: Quando quiseres. Uhum. Olha só, quando tu quiseres. Olha que lindo, gente. Maravilhoso, né? Quando tu quiseres, está nas nossas mãos, né? Está nas nossas mãos, sempre, né? Então, tem a nota 5 aqui. Terezinha, somos arquitetos dos nossos destinos, nossa. Isso, somos mesmos. Somos mesmo. Deixa eu ver onde é que está aqui. Aqui. Item 5. Também está lá no capítulo 8º do Céu e Inferno. O item 8º.
A duração do castigo está subordinada ao aperfeiçoamento do espírito culpado. Nenhuma condenação por um tempo determinado é pronunciada contra ele. Quer dizer, vai sofrer tantos anos. Não, porque aí ele pode se arrepender antes, né? Não tem duração. A duração depende da criatura que está sofrendo, né? O que Deus exige para pôr fim aos sofrimentos é o arrependimento, a expiação e a reparação. Em resumo, um aperfeiçoamento sério, efetivo, assim como um retorno sincero ao bem. Quando o espírito se predispõe a isso, pronto, o caminho já está aberto para ele. Já está aberto. O espírito é, assim, sempre o árbitro do seu próprio destino. É o que o senhor Odilson falou agora. Ele pode prolongar seus sofrimentos por seu endurecimento no mal, aliviá-los ou abreviá-los por seus esforços para fazer o bem. Uma condenação por um tempo determinado qualquer teria o duplo inconveniente de ou continuar a atingir o espírito que se houvesse aperfeiçoado, ou cessar quando ele ainda estivesse no mal. Deus, que é justo, pune o mal enquanto o mal existe e encerra a punição quando o mal não existe mais. Assim se acha confirmada a expressão: eu não quero a morte do pecador, mas que ele viva e eu o acusarei até que ele se arrependa. Então, tudo isso aqui mostra o quê? Que está nas mãos de cada um, né? Nas mãos, a vontade de mudança de cada um. Uhum. Se alguém quiser fazer Sim, eu gostaria, porque nos reconectamos com Deus. Quantas vezes estamos focando só em determinadas coisas e não vemos? E como foi dito anteriormente, como está sendo aqui, por uma mínima, às vezes uma palavra, um gesto, nos Aí desfocamos. não. Nos desfocamos e o que acontece? Nos reconectamos com todas essas leis divinas. E existe a oportunidade, porque como nós estamos vendo aqui, sobre, entre aspas, o que estava dizendo o espírito perverso, ou a maldade, é o foco, é a escolha. Tá focado em determinado tipo de coisa. E quantas foram as vezes que às vezes, um gesto amoroso de uma pessoa que vai fazer uma visita no presídio, muda completamente aquele ser ou seres e os motiva e nos motiva também a chegarmos a seguirmos um caminho e a olharmos dessa. Quantas vezes nós vimos, nossa gente, quantos casos do Chico que foi dito que ele quando via e que ele chorava com o presidiário, com tanta gente e ouvia o desfoque. E nós mesmos, como nós estamos às vezes sozinhos, quantas lágrimas derramamos e diz assim, dai-me forças. Então, é isso. É algo simplesmente natural. É a lei do progresso. Nós não somos perfeitos. E às vezes queremos ser. E não nos permitimos sermos imperfeitos. É interessante isso. É muito interessante. Nossa, mas por que eu faço isso? Uai, simplesmente porque ainda estamos numa. Que fase nós estamos? E nos cobramos uma perfeição que ainda não temos. Nós não temos capacidade ainda, né? Sempre temos essa capacidade. Pronto. Alguma coisa a mais, gente? Seu Odilson. Corroborando o que você falou, amanhã a gente faz uma visita aos idosos, eu e o Dr. Zé Luiz Moraes, que é um pediatra que coordena a capelania da Rama Espírito Santo. Quando a gente não vai, o pessoal fica feliz da vida quando a gente vai. Quando a gente não vai, eles reclamam quando a gente volta. Então, vocês não vieram, fizeram tanta falta. Inclusive o Fred, lá de Nova York, que esteve em Vitória, ele é virtuoso em violino, ele foi lá, tocou, nossa, que maravilha, todo mundo vibrou feliz. E às vezes no quarto tem uma senhora lá que está isolada, quando eu chego, eu vou lá cantar Maria de Chuva para ela, em português pequenininha, né? Aí ela fica rindo e me dá a mão, olha que bacana.
Aí eu saio de lá legal, né? É. Agora tem 3. Aí vamos entrar naquilo que muitas vezes dentro do próprio centro espírita se diz: não, eu vou fazer a caridade. Vou fazer a caridade. Nós estamos fazendo para nós mesmos. Aí está. Estamos indo em busca do quê? De nos tornarmos seres bondosos. E irmos em busca da felicidade. E como nós já falamos desde o início, é coletivo. Não tem jeito. Não é Zélia, não é Fernando, não é Clara, que vai só, eu vou ter isso e não vou cooperar, compartilhar. Nós estamos estudando isso, gente, é coletivo. Se um irmão, se uma irmã, se uma pessoa, se nós vemos alguém que está necessitado, passamos por isso e não usamos essa bondade ou esse reconhecimento, não é que vai fazer mal a essa pessoa, vai fazer na nossa própria consciência. Então, é o coletivo. A felicidade não é de Terezinha, não é de Zélia, é o todo. Obrigada, seu Odilson. Podemos continuar? Se o castigo é irrevogável, esse retorno ao bem de nada valerá. Se o bem não for levado em conta, não haverá justiça. Entre os homens, o condenado que se corrige vê sua pena atenuada e, por vezes, até mesmo perdoada. Haveria, assim, na justiça humana, mais equidade que na justiça divina, né? Se um presidiário pode ser até perdoado, né, da sua pena, pelo comportamento. Se a condenação é irrevogável, o arrependimento é inútil. O culpado, não tendo nada a esperar do seu retorno ao bem, persistirá no mal de tal forma que Deus não somente o condena a sofrer perpetuamente, condena-o ainda a permanecer no mal por toda a eternidade. Isso não constituiria nem justiça nem bondade. Quer dizer, se a pessoa está lá a alma está lá sofrendo no inferno, ela sabe que não adianta ela se arrepender. Então, ela não fala, não adianta me arrepender, então está condenada a permanecer eternamente no mal também, né? Podemos ir para o 9 ou alguém quer falar alguma coisa? Quer que eu complementar, gente? Acho que não, Terezinha. Vamos seguindo, então. Então, item 9. Sendo infinito em todas as coisas, Deus deve tudo conhecer, o passado e o futuro. Deve saber, no momento da criação de uma alma, se ela fracassará muito gravemente, a ponto de ser condenada por toda a eternidade. Se não o sabe, seu saber não é infinito, então não é Deus. Se o sabe, terá criado voluntariamente um ser destinado, desde a sua formação, à tortura sem fim. Então, ele não é bom. Se ele cria uma criatura sabendo que ela vai errar e vai sofrer no inferno eternamente, então ele já cria aquela criatura para o sofrimento eterno. Então, ele não é bom. Muito racional, né? Se Deus, tocado pelo arrependimento de um condenado, pode, sobre este, estender sua misericórdia, retirando-o do inferno, não existirão penas eternas, e o julgamento emitido pelos homens será revogado. Portanto, Como ele colocou. demais, né? Muito bom. Portanto, a doutrina das penas eternas absolutas conduz forçosamente à negação ou ao enfraquecimento de alguns atributos de Deus. Ela é, assim, incompatível com a perfeição infinita. Donde, olha só a conclusão, onde ele queria chegar com tudo isso. Donde se conclui que, se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. Ou, se ela existe, Deus não é perfeito. Concluiu, Muito, né? fechou ali. Fechou. Dessa parte da. Muito bom. Invoca-se ainda alguém quer falar alguma coisa? Fernando, alguém?
A gente precisa aprender a raciocinar desse jeito, né? Com as coisas, É, com tudo que acontece na vida. Se a gente é. aprendesse a usar esse raciocínio, nossa, seria Boa. fantástico, né? Chegaremos lá, Terezinha. Por isso que Uhum. estamos aqui, degrau por degrau. Fernanda, alguma coisa? Não, eu só diria que a justiça divina é um ato educativo. Se Deus é pai, Deus não castiga, Deus educa. Educa, isso mesmo. É que Kardec ainda usava aquela linguagem, né, né, Fernando? Usava aquela linguagem ainda, né? Aham, E, ao Uhum. mesmo tempo, ele utiliza e dá o exemplo da criança, porque ele faz várias vezes do estudante. Então, vai se educando gradualmente. Tudo Ele bem? falou uma Obrigada, palavra boa. Fernanda. Você falou uma palavra interessante aí. Vai se educando, educando. Porque É, na educação divina não existe recompensa, não existe punição. Existe justiça, existe amor. Amor, que dá é, oportunidade a cada um, da pessoa, a própria pessoa, reconhecer o seu erro. E aí, quando ele fala, que eu acho bacana, ali no livro, um dos princípios do Espiritismo, né? Progredir sempre, Isso. infinitamente, é isso, infinitamente, progredir, isso. né? Essa é a Jamais lei. podemos estacionar, sim, não Mas não, regredir nunca, não regredir. regredir Isso. nunca. É a lei. É a lei do progresso. Isso aí. Lei do progresso. E foi como Terezinha falou. Se o pai, uma mãe, está ali tentando educar os seus filhos, vai utilizar vocabulários, exemplos de acordo com a fase etária dessa criança. Então, como os espíritos que agem, ou Deus, vai exigir algo que nós não temos, não teria lógica. Fomos nos educando gradualmente. E quantas são as vezes que essa bondade amorosa nos permite, na nossa própria vida, acontecimentos que nos falam, como isso aconteceu? É o amor divino que, através dos emissários dos bons espíritos, ocorre. Por quê? Nos permitimos. E às vezes você fala assim, nossa, como é que isso pode ser? Poxa, como é que isso aconteceu? Vai. Aí que está justamente a bondade divina. É o amor divino. Isso aí. Vamos, gente. Tudo Vamos bem. seguir, Tê? Invoca-se ainda a favor do dogma da eternidade das penas o seguinte argumento: abre aspas, a recompensa concedida aos bons, sendo eterna, deve ter como contrapartida uma punição eterna. É justo que se equipare a punição à recompensa. Ora, Deus criou a alma com o objetivo de fazê-la feliz ou infeliz? O objetivo de Deus, para nós, o que é? Eu gosto de falar assim, qual que é o projeto de Deus para nós? É que sejamos um dia espíritos puros e felizes. Só que a gente que tem que ir atrás, né? Ele criou as leis de forma que a gente é que vai conquistando. Então, ele nos criou para sermos felizes, não infelizes. Evidentemente, a felicidade da criatura deve ser a finalidade da sua criação. Se assim não fosse, Deus não seria bom. A alma alcança a felicidade por seu próprio mérito, cujo resultado, uma vez adquirido, ela não pode perder. A perenidade da felicidade é, portanto, a consequência da sua imortalidade. Então, é natural que a felicidade, quando ela é alcançada, ela seja perene. Não a punição, mas a felicidade. Aqui tem um item aqui que eu quero pegar. O item 6. O objetivo da encarnação, né? Está no Livro dos Espíritos, questão 132. Qual é o alvo da encarnação dos espíritos? Algumas traduções falam, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus a impõe
com a finalidade de fazê-los chegar à perfeição. Os espíritos passam pela experiência da encarnação, visando a objetivos. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da vida corporal. Quando fala assim, sofrer todas as vicissitudes, é passar pelas experiências da vida corporal. E a vida corporal num planeta como o nosso não é fácil. Não é fácil, né? Essa é a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Porque todos nós, em todos os graus evolutivos, temos tarefas para cumprir na obra da criação de Deus, né? É para executá-la que em cada mundo toma um corpo, constituído de sua matéria essencial, a fim de nele cumprir as ordens de Deus. Desta forma, concorre ele à obra geral, avançando progressivamente. A ação de seres corpóreos é necessária à marcha do universo, mas Deus, em sua sabedoria, quis que nessa mesma ação encontrasse um meio de progredir e de aproximar-se dele. É assim que, por uma lei admirável da providência, todas as coisas estão interrelacionadas e tudo é solidário da natureza. Então, aqui está o objetivo da encarnação, né? O objetivo, por que estamos aqui encarnados? Mas antes de chegar à perfeição, a alma tem que sustentar lutas e a travar combates com as más paixões. No decorrer das encarnações, né, o espírito vai desenvolvendo inteligência, vai desenvolvendo livre-arbítrio, e nesse desenvolvimento, às vezes faz escolhas acertadas, às vezes faz escolhas equivocadas, né? E assim ele vai desenvolvendo paixões, vai desenvolvendo imperfeições morais, né? Nessa caminhada, né? Não a tendo Deus criado perfeita, mas suscetível de o ser, nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Nós temos em nós todo o potencial para sermos espíritos perfeitos. Só que nós temos que desenvolver esse potencial. Por isso que Jesus disse, né? Vós sois deuses, farão tudo o que eu faço e muito mais. Que brilhe a vossa luz, né? Nós já temos luz, mas nós temos que fazer a nossa luz brilhar, né? De que forma? Evoluindo, aprendendo, crescendo, né? Então, não tendo Deus criado o espírito perfeito, mas suscetível de o ser, para que a alma tenha o mérito de suas obras, ela pode cair em faltas, consequência de sua fraqueza natural. Olha aqui, fraqueza natural. Por que que é natural? Porque não somos perfeitos ainda. É natural termos fraquezas morais ainda, né? Se por conta de uma queda ela devesse ser punida eternamente, poder-se-ia perguntar por que Deus não a criou mais preparada? Né? Se Deus fica castigando eternamente, por que já não criou os espíritos perfeitos, né? Aí vamos ver a nota 80 aqui. A teoria espírita supera o dogma da queda da alma, o pecado, o karma, né? Criado a partir da falsa ideia de que Deus teria criado os espíritos perfeitos em moral e em sabedoria. E ressignifica racionalmente o termo castigo, aquilo que a gente estava falando, né? Castigo e pena, enquanto consequência natural da falta, né? Então, substituir a palavra castigo, penas eterna, ou penas, né? Por consequência natural das faltas. É diferente, é um sentido bem diferente. Baseada em leis deduzidas pelos fatos, esclarece, a teoria espírita esclarece. Não há queda, senão na passagem de um estado relativamente bom a um estado pior, né? Um estado social,
Às vezes, numa encarnação, o espírito tem uma condição social elevada, na outra encarnação, uma condição social humilde, né? Isso não é uma queda do espírito, né? É uma queda da situação dele, situação material dele. Ora, o espírito criado simples e ignorante está em sua origem num estado de nulidade moral e intelectual, como a criança que acaba de nascer. Se não fez o mal, não fez, não mais o bem. Não é nem feliz nem infeliz. Age sem consciência e sem responsabilidade, Uma vez que nada pode perder e não pode não mais retrogradar. Sua responsabilidade não começa senão no momento em que se desenvolve nele o livre-arbítrio. Enquanto ele não tem o livre-arbítrio dele desenvolvido, que ele ainda está no estágio muito inferior de simples e ignorante, ele não tem responsabilidade dos seus atos. Mas à medida que desenvolve o livre-arbítrio, começa a responsabilidade dos seus atos, né? Seu estado primitivo não é, pois, um estado de inocência inteligente e racional. Por consequência, o mal que faz, mais tarde, infringindo as leis de Deus, abusando das faculdades que lhes foram dadas, não é um retorno do bem ao mal, mas a consequência do mau caminho em que se empenhou. Né? Então, quando ele escolhe o caminho do mal, não é que ele era bom e decaiu, não. Na sua caminhada evolutiva, ele escolheu o caminho do mal, né? Isso está na Revista Espírita, junho de 1863, o artigo do princípio da não retrogradação dos espíritos. Não sei se nós vamos ler esse artigo, Sim. o que você acha? O Fernando quer falar. Eu acho essa parte muito, muito bonita. Nós somos seres perfectíveis. E, e sendo seres perfectíveis, nós estamos em evolução. Na verdade, Deus não dá nada para a gente. A gente que tem que conquistar a inteligência, tem que conquistar o livre-arbítrio. Só assim nós vamos conquistar a liberdade e conquistar a responsabilidade. Isso mesmo. Uhum. É isso. E é gradativo, né? É gradativo, aos poucos, de encarnação em encarnação, né? A evolução Uhum, é lenta, né? E exatamente. o simples ignorante é bom esclarecer, mas é O início, no início totalmente de no início. todo essa trajetória. É o início de São toda as essa primeiras trajetória. São as encarnações primeiras como encarnações. humanos, né? No reino Exatamente. da É, humanidade, as primeiras encarnações como humanos. E isso não se dá na Terra. As primeiras encarnações do espírito se dá em mundos primitivos, né? Aqui no nosso planeta não tem espíritos simples e ignorantes. Já são espíritos que já desenvolveram, né? Inteligência, cada um no seu grau, né? E a, a condição, né? O senso moral, né, também vai desenvolvendo o senso moral, o que é certo, o que é errado. O simples ignorante não tem isso, né? Por isso que ele não tem responsabilidade dos seus atos. É como uma criancinha de 2 aninhos, né? Quando ela comete alguma coisa, quebra um vaso, qualquer coisa, ela não tem responsabilidade, ela nem sabe direito o que ela está fazendo, né? Você acha bom a gente ler esse artigo, aqui Zé? todo não, tem algumas coisas que eu achei muito interessantes, inclusive aqui falando sobre a nulidade que ele tirou daí. Ok? A nulidade. Ele Ah, tirou daqui. Por isso que o Paulo falou. Podíamos ver só assim algumas coisas para que também possamos juntos aprender a estudar, porque uhum, ele está dando essa sugestão e quando se vê na Revista Espírita, mais uma vez que é o laboratório de Kardec, mas observem, está ali essa sugestão está ali. Seríamos certo. bons só por vermos algumas coisas, Terezinha.
Se você... Tá, deixa eu terminar, eu só vou terminar Isso. esse parágrafo, né? Eu só vou terminar Isso. esse parágrafo, né? Não terminei esse parágrafo, tá bom? Sim. Aí depois a gente vê o que como a Porque tem gente uma outra vai nota fazer. depois, né? Uhum. Ou podemos fazer o seguinte, Terezinha, terminar e ir na Revista Espírita, porque ele tem aí depois uma outra nota, né? Tem outra nota, E não entraríamos no número 3. tá? A punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado. É aqui, tá vendo? Aqui esclarece bem. A punição que sofre é uma advertência sobre o mal praticado. Quer dizer, se ele está sofrendo, é a consequência natural de alguma coisa equivocada que ele fez, né? Que deve ter como resultado a sua recondução no bom caminho. Olha que interessante, né? Então, a pessoa comete lá os seus erros, né? E como consequência natural, ela vai ter que enfrentar algumas situações que ela mesma criou. Não foi Deus que mandou, não foi ninguém que mandou. Ela mesma que criou essa situação. Mas essa situação está aí, essa consequência está aí, não para castigá-la, mas para ela aprender a escolher melhor, fazer escolhas mais inteligentes para sua vida. Porque a pessoa vai chegar num momento, sofre tanto, que ela percebe que ela precisa mudar suas escolhas. Então, as próprias consequências estão aí para ajudá-la a aprender a escolher melhor, não para castigá-la, não para fazê-la sofrer, mas para ela aprender a fazer melhores escolhas para a sua vida. Eu acho fantástico isso. É E maravilhoso. necessitamos desse tempo. Quantas são as vezes que comigo, assim, com pessoas queridas da família, nós não queríamos que essas pessoas passassem e passam e persistem, mas nós não podemos fazer viver a vida dessas pessoas. Quantas vezes, gente? Fala assim, nossa, É, por que essa pessoa está fazendo isso? É porque o tempo dela, a vida é da pessoa. Quantas vezes nós vimos isso? Assim, nossa Senhora. Então, necessita, como nós. Quantas vezes nós fizemos isso, gente? E nossos pais, as pessoas que estavam ao nosso redor, assim, poxa, por que Zélia não está fazendo isso? Porque eu necessitei do meu tempo para refletir, analisar e retornar ao caminho. e a É gente nem tempo, sabe, a gente nem tem ideia, nem né, tem. Zélia, do que nós já fizemos em encarnações passadas, né? Né? A gente não tem ideia, nem Às quer vezes na ter. própria, que nós estamos, exatamente, na atual mesmo, como nós estamos aqui nos referindo. Está naquela e necessita o seu tempo de maturidade. E a gente não vai poder viver a vida dessas pessoas. Como também os nossos pais, aquelas pessoas que viam o que nós estávamos fazendo, um caminho que não era ideal, fazia assim, mas Zélia, assim, mas não. Zélia estava revoltada, mas eu necessitei do meu tempo para poder amadurecer e falar assim, nossa, que besteira eu fiz, hein? Aí, vamos lá. Mas a gente não pode viver a vida de ninguém, como eles não podiam. Verdade. Se a pena fosse irremissível, seria supérflua qualquer intenção de melhor proceder, e o desígnio providencial da criação não poderia ser alcançado, porquanto haveria seres predestinados à felicidade e outros à desdita. Se uma alma culpada se arrepende, ela pode endireitar-se. Podendo fazê-lo, ela pode aspirar à felicidade. Seria justo se lhe recusasse os meios para tal? Seria Deus justo se lhe recusasse os meios para tal? Só vou ler esse último, depois a gente vê a nota, tá? Sendo o bem o objetivo final da criação, a felicidade, que é seu prêmio, deve ser eterna. O castigo, que é o meio de alcançá-la, deve ser temporário. Quer dizer, o sofrimento, né, como consequência do mal praticado, é temporário. Mesmo entre os homens, a noção mais elementar de justiça preconiza que não se pode castigar perpetuamente aquele que tem o desejo e a vontade de fazer o bem. Até entre os homens, não é? Vamos ler a nota 81. Essa explicação corresponde ao item 13º do resumo da Lei da Justiça Divina no capítulo 8º, que afirma:
para o espírito mau, sendo o artífice de sua própria infelicidade, olha, próprio espírito que cria a sua infelicidade, né? Termina por compreender que dele depende fazê-la cessar, e que, quanto mais tempo persistir no mal, por mais tempo ele será infeliz, né? Está lá no item 13 do capítulo 8º do Céu e Inferno. É aquilo que nós vimos daquele Max, o mendigo, né? Quanto tempo eu vou ficar nesse sofrimento? Enquanto tu quiseres, né? Então, aqui, né, Zélia, parar por aqui, né? Paramos aqui, não tem nem como, ainda com 5 minutos, não tem nem como iniciar o terceiro. Não tem nem como. Então, nós temos vamos ver essa revista espírita, esse Sim, artigo, podemos. né? Você está com ela aberta aí? Hã? Você está com ela aberta? Não, eu nem abri porque eu achei que nem ia dar tempo. Eu estou aqui só para poder Só mostrar, gente. para mostrar, né? Só para mostrar a importância que nós estávamos conversando, a Clarinha, e como nos motiva o estudo e irmos em busca. Então, aqui, tudo que ele estava falando, observem, os espíritos não retrogradam, no sentido de que nada perdem do progresso realizado. Podem ficar momentaneamente estacionários, mas de bons não podem tornar-se maus, nem de sábios ignorantes. Tal o princípio geral, que só se aplica ao estado moral, e não é a situação material, que de boa pode tornar-se má e o espírito a tiver merecido. Se o espírito tiver merecido. No que se refere à nulidade, e é longo, gente, longo, e está aqui. Peraí, deixa eu ver se é isso aqui para não estar falando aqui, ó. Ele fala sobre a nulidade. Deixa eu ver aqui. Aqui. Vocês estão vendo sobre aqui a nulidade? Então, seria muito bom se alguém quiser seguir, observar, analisar. Está tudo aqui. Que é longo, eu acho que não tem necessidade de estarmos, mas é uma sugestão, como ele diz aqui, ó. A encarnação é, pois, como nós vimos no Livro dos Espíritos, é, pois, uma necessidade para o espírito que, realizando a sua missão providencial, trabalha seu próprio adiantamento pela atividade e pela inteligência que deve desenvolver, a fim de prover a sua vida e o seu bem-estar, e continua. Certo? Gente, alguma coisa que ocorreu aí que eu não estou vendo? O Fernando quer É saber a como é. Revista Espírita, Fernando, junho de 1863, que consta na nota. Qual é a nota mesmo? A nota 80, É a não da página retrogradação do 122. espírito. Uhum. O nome do artigo é a não retrogradação do espírito. Exatamente. Tá Obrigado. aqui, tá? Tá lá na 122, Fernando. Nota 80. Zélia, a Clara queria falar alguma coisa, ela falou que ia falar depois. A Clara. Uhum. É isso, Clarinha? Estão me ouvindo? Sim. Ah, Estão sim. me ouvindo? Não, eu acho que ficou amarradinho toda que a Terezinha falou, e mais uma vez, para completar, que realmente quando nós começamos a estudar e começamos a trazer tudo mais a fundo, e a gente começar a perceber como, né, como Kardec teve todo esse cuidado de nos apresentar de maneira tão clara. E, mais uma vez, eu vou dizer que tudo que já tinha sido visto pelos filósofos, né? Então, mais uma vez, a gente vai, a base toda da doutrina espírita está na filosofia, está na ciência, e cada vez que quando a gente lê e percebe que só depende de nós fazer essas mudanças, não é? Em que a gente, pronto, não é Deus que nos castiga, isso mais do que sabido,
somos nós que temos o nosso livre-arbítrio e que fazemos mal as escolhas, mas essas escolhas também são as experiências que vamos adquirindo, vamos errando, vamos acertando, e isso tudo faz parte dessa evolução mesmo. Não tem, todos nós aqui já passamos por momentos mais difíceis, momentos menos difíceis, momentos em que poderiam ter sido corrido as coisas melhor, mas ainda não tínhamos a compreensão, né? Ainda não tínhamos justamente, ainda não éramos o suficientemente racionais, né? Para podermos analisar o que devemos ou não devemos fazer, e isso tudo só mesmo o tempo. Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui, nós já sabemos disso, e querer culpar Deus, né? Essa coisa de querer culpar Deus por tudo que nos acontece é muito fácil, né? Porque Deus, né? Brasileiro tem essa mania, né? Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, gente, não é que se Deus quiser, né? Deus não tem nada a ver com isso. É que a gente gosta de Adorei, terceirizar, né? Terceirizar tudo, né? e adorei quando você disse que justamente foram humanizando Deus, né? Então, Deus o castigo, Deus faz isso, Deus que faz aquilo, começaram a humanizar Deus como Deus tivesse, assim, uma forma física mesmo, né? É isso. Fala, seu Odilson. Outra coisa importante que a doutrina espírita nos veio trazer, nos orientar, nós descrucificamos Jesus, infelizmente outras religiões não fazem isso. Nós tentamos, dando possível, vivenciar os seus ensinamentos. Acima de tudo, ele deu exemplo, falava pouco, né? A gente sente dificuldade, porque por milênios nos acostumamos à prática do erro, da maldade, do crime. E hoje nós sentimos dificuldade de fazer a nossa renovação interior. Não é, reforma eu acho que acho meio estranha essa palavra. É uma renovação interior, né? A busca da verdade, do conhecimento. Que nós estamos fazendo aqui. Isso mesmo, seu É. Odilson. Do autoconhecimento, principalmente, né? Nós sabemos quais são as nossas virtudes, quais são os nossos defeitos, o que nós temos que melhorar. É a fé raciocinada, né? E sempre Não terminei, não. É por isso que tem. Que nós temos que ter. Em João 8,32 está claro: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não é verdade? É o que nós estamos fazendo aqui, buscando conhecer a verdade. Isso. O que é a verdade? Terezinha, define o que é a verdade para mim. Não, agora vamos definir cada um em busca da sua verdade, que tem uma. Eu penso, com relação à verdade, a verdade é uma. É uma verdade. Certo? Só um instantinho. Tá Único. certo, Fernando? Obrigada. Só que nós vamos tendo acesso a essa verdade gradativamente, né? Então, nós temos aspectos da verdade. Conforme a gente vai evoluindo, nós vamos abrangendo, né, uma verdade, até atingirmos a verdade, nós temos que caminhar muito. Mas a gente tem aspectos da verdade, porque nós não temos capacidade ainda, nem moral, nem intelectual, para abrangermos a verdade como um todo. Não temos. É também uma finalidade da doutrina espírita, do espiritismo. Gente, é chegamos ao nosso horário. Realidade. Chegamos ao nosso horário. Já ultrapassamos a 4 minutos. Eu gostaria de pedir a permissão de vocês e agradecer a Terezinha, a todos e a todas por esses momentos aqui juntos, porque é em conjunto, é em grupo que realmente vamos aprendendo e cada um dando a sua ideia, transmitindo a sua ideia. Alguma coisa mais antes de finalizarmos o nosso vídeo? Estamos com 4 minutos. Mas? Sim, daremos continuidade ao número 3, viu, gente? Página 122. Por favor, marquem aí. Ok? Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.